Olá, meus amigos, caros colegas radiologistas, membros da Sociedade Paulista de Radiologia. Eu sou Marcos Duarte, médico radiologista, especialista em medicina interna e radiologia torácica. Sejam bem-vindos ao Highlights do Grupo de Estudos de Tecnologia Informática em Radiologia da nossa querida Sociedade Paulista de Radiologia. E hoje temos a honra e o prazer de contar com a participação do Dr. Márcio Duarte Ribeiro. Márcio Duarte Ribeiro atua na área de tecnologia de informação há mais de 15 anos, vem desenvolvendo ferramentas tecnológicas, CEO de uma grande empresa em telemedicina, um grande estudioso e entusiasta da aplicação de novas tecnologias na área médica de saúde. Dr. Márcio, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez pela sua presença e gostaria de iniciar a nossa entrevista com o seguinte questionamento: como a inteligência artificial pode contribuir na rotina de atuação do médico radiologista? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Sociedade Paulista de Radiologia. A inteligência artificial, ela traz para o dia a dia do radiologista uma ferramenta de otimização dos resultados e otimização do trabalho. Ou seja, eu não tenho hoje condições de otimizar meu trabalho antes de estar diretamente em contato com os exames ou com os laudos. A ferramenta de inteligência artificial, ela serve como uma camada entre a solicitação do exame, a realização do exame e a aplicação do laudo pelo médico radiologista. Como é que isso se aplica na vida prática? De uma maneira bem simples para entender. Quando eu estou diante de uma pilha de exames, rotineiramente, eu não sei se estarei diante de um exame normal, de um exame muito alterado, e esse tipo de variação ela pode ser mitigada e, inclusive, estratificada pelos softwares de inteligência artificial. Isso, inclusive, é uma prática que é uma realidade que ocorre com uma certa frequência nos serviços de radiologia, clínicas e hospitais. Todo serviço de radiologia tem um problema, um tradicional problema. Como a gente faz para encarar aqueles exames que são muito complexos, que demandam muito tempo, que demandam um radiologista com uma capacidade de lidar com exames de alta complexidade muito maior, quando comparado àqueles outros exames que são exames muito mais simples, muito mais fáceis de se lidar, né? Quando a gente não tem essa ferramenta, a gente fica cego na hora de desenvolver o nosso planejamento de equipe. Eu não posso, por exemplo, hoje ter um turno para liberação de exames simples, como eu não posso ter um turno para liberação de exames de alta complexidade. A única forma de eu fazer isso sem a inteligência artificial é estratificar os próprios pacientes antes mesmo dele fazer exame. Então eu posso ter um turno de radiologia oncológica, mas dentro de um turno de emergência, de um pronto-socorro, por exemplo, eu não tenho como estratificar no modelo tradicional de serviço qual exame é normal e qual exame é patológico. Para o radiologista, isso faz a maior diferença. Sem dúvida. E, aproveitando esse seu comentário, eu faço um gancho e gostaria de te perguntar: a inteligência artificial, na sua opinião, se aplica para todas as realidades ou é apenas uma solução para os grandes grupos? Olha, uma das principais razões que me fazem ser um entusiasta da inteligência artificial e da tecnologia como um todo para a área médica é a capacidade que ela tem, a capilaridade que ela tem dentro do mercado. Quando a gente fala não só em inteligência artificial, mas em telemedicina, em hubs de telemedicina, sistemas de marketplace, todas essas tecnologias e todas essas novas formas de interagir entre o médico, o solicitante e o paciente, obviamente, em um primeiro momento, elas chegam nos grandes centros. Mas a maior vantagem que você tem dentro da área médica, sem dúvida, é fazer com que pequenos centros
pequenas comunidades, locais com poucos recursos, possam ter uma capacidade logística e uma capacidade operacional que hoje não tem. Infelizmente, a gente está em um Brasil, o nosso país hoje, ele tem ainda um gap muito grande operacional e de logística, quando a gente fala principalmente na área médica. Se a gente vai para municípios pequenos, para estados mais distantes, você tem modelos de operação que são praticamente os mesmos de 20 anos atrás. E isso reflete o quê? Isso reflete da incapacidade do paciente ter um médico à disposição para dar aquele laudo, né? Na incapacidade do próprio médico desenvolver o trabalho dele com alta produtividade sem perder qualidade, né? A tecnologia está aí para isso. Então, quando eu falo de inteligência artificial para os grandes centros, eu tô levando em consideração uma série de vantagens que hoje eu não tenho. Todo grande hospital daqui de São Paulo e do resto do Brasil tem um baita banco de dados, com muitos exames, muitos laudos, lá esperando. É uma mina de ouro, é um poço de petróleo que hoje não está sendo usado. A gente vai começar a usar isso a partir da inteligência artificial. E a inteligência artificial vai fazer isso o quê? Apenas na área acadêmica? Não, a gente vai começar a usar esses dados na nossa rotina, no nosso trabalho diário. Então, eu estou diante de um paciente com um tumor de pâncreas e eu quero fazer uma consulta imediata dentro do meu banco de dados sobre todos os tumores de pâncreas que eu tive no meu serviço, em tempo real, eu vou poder passar a fazer isso. Então, nos grandes centros, talvez a grande vantagem é que eu possa aplicar, né, conhecimentos e dados do meu próprio serviço ou da minha própria comunidade naquele laudo que eu estou dando naquele momento. Aquele gap tradicional das publicações científicas, que é mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos, você manda uma publicação, você faz uma coleta e você vai conseguir publicar isso mais ou menos 1 ano e meio depois, 1 ano e meio depois. Isso vai chegar na comunidade 2 a 3 anos depois. Isso com a inteligência artificial simplesmente é abolido. Por outro lado, se eu estou em um centro de menor referência, em uma comunidade mais humilde, com menos recursos, a inteligência artificial ela tem outras demandas que são tão importantes quanto. Eu posso, por exemplo, determinar todos os exames de alta complexidade, eu vou enviar para o grande centro. Os exames de baixa complexidade, eles vão ficar aqui comigo. Mas como é que eu faço isso hoje? Eu não tenho como fazer. A não ser que eu pegue os exames depois de realizado e faça uma avaliação pós-realização. Quer dizer, eu perco tempo, né? Eu perco horas do meu RH, do médico que está lá trabalhando. E isso, com certeza, reflete negativamente na produtividade. Então, resumindo para o nosso telespectador, você há de convir que as novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial, são capazes de melhorar o atendimento, qualificar de uma forma mais personalizada o atendimento à saúde dos pacientes e é capaz também de ampliar esse tipo de atendimento para aqueles locais mais remotos em que tem a dificuldade de inserção de um especialista, um médico com maior diferenciação ou uma especialidade que você eventualmente só encontre em grandes centros. Então, ao contrário daquilo que às vezes a gente pensa que as novas tecnologias vão substituir o trabalho dos médicos, pelo que você está explicando e ao nosso ver, pelo contrário, as novas tecnologias tendem a ampliar esse tipo de prestação de serviço, de atendimento e é possível, inclusive, até aumentar a capacidade e a possibilidade de consultas e de atendimentos presenciais. Com certeza. Quando você imagina a tecnologia não é um núcleo inseparado. Tecnologia não é protagonista de nada, ela é ferramenta. Tá? O grande protagonista continua sendo o médico. O grande beneficiário continua sendo o paciente. Né? Quando eu penso que eu estou em uma localidade distante, eu vou ter ao meu favor
um software que vai me ajudar a localizar nódulos de pulmão, por exemplo, sendo eu um médico que não tenho experiência em tórax, sendo eu um médico que não tive a oportunidade, por várias circunstâncias da vida, às vezes o médico não tem a condição de ficar permanentemente se reciclando. Ele vai ter naquele momento ali a possibilidade de ver, isso aqui é um nódulo. É uma ajuda para o médico. A tecnologia, ela não é protagonista. A tecnologia é uma baita de uma boa ferramenta, né? Então, por um lado, ela traz a possibilidade de inserir diagnósticos. Então, de repente, eu posso estar diante de um exame que o software me sugere um diagnóstico que eu nunca tinha dado na vida. Isso é uma oportunidade de melhoria minha, não do software, né? Por outro lado, eu tenho como estratificar os médicos de acordo com o perfil de cada um. A coisa mais comum dentro de um grupo de radiologia são aqueles ruídos entre os médicos generalistas e os médicos especialistas. E no fim das contas, ninguém está errado. Todo serviço precisa de um bom médico generalista, né? Todo serviço precisa de alguém que baixe pilha, né? No linguajar nosso da radiologia. E todo serviço precisa daquele médico que é o padrão ouro do serviço, por assim dizer. Quem é que vai fazer esse gerenciamento? Quem é que vai organizar esse fluxo de exames com maior possibilidade ou com menor possibilidade de alta complexidade? É um software, ele vai te ajudar. Então, para o médico que quer, eu quero focalizar meu trabalho em exames de alta complexidade, mas de alguma forma eu não quero que essa minha intenção em trabalhar com alta complexidade seja um estorvo na minha vida profissional. E às vezes muitos colegas se sentem prejudicados dentro de um serviço porque eles laudam os exames mais difíceis. Então, com a tecnologia da inteligência artificial, com ferramentas de telemedicina, com o marketplace, com tudo isso, a gente consegue não só otimizar o fluxo para a entrega do resultado, a gente não só consegue otimizar e melhorar o resultado para o paciente, como dar mais conforto para o radiologista. Essa narrativa de colocar a tecnologia e a inteligência artificial como se fosse um ator, né, contrário e concorrente do médico radiologista, ela não faz nenhum sentido nesse momento. Muito bem, Márcio. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Para finalizarmos essa entrevista, eu termino com o seguinte questionamento. Qual o estado da arte da inteligência artificial hoje em nosso país e quais as perspectivas a médio e longo prazo? E aproveito também para você deixar os seus últimos comentários, suas últimas palavras em finalização a essa entrevista. Bom, o estado da arte, basta você ver aqui na feira da JPR, a telemedicina, a inteligência artificial, a tecnologia, é a bola da vez, né? É muito bom a gente rodar pela feira e ver uma dezena de projetos, uma dezena de empresas, está todo mundo pensando, todo mundo tentando criar novas ferramentas, criar melhorias para o radiologista. Então, inicialmente, o que está claro aqui nessa feira é que a inteligência artificial chegou para ficar, né? Ela não é uma moda, ela não é uma experiência, né, tecnológica. Ela é uma ferramenta muito, muito proveitosa para o radiologista. O estado da arte nosso hoje são de startups, pequenas empresas, grandes grupos apoiando startups. Você tem todo tipo de conformação e ajuste comercial trabalhando no sentido de produzir novas ferramentas. Eu diria que no máximo em 2, 3 anos, no máximo em 3 anos, para nós será uma realidade no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, nos hospitais particulares, nos hospitais do Brasil inteiro, a consulta para os bancos de dados passarão a ser muito melhor aproveitados, deixarão de ser um estorvo, um problema e passarão a ser uma solução, né? O tempo otimizado, o tempo de trabalho
as capacidades de cada médico, a gente vai conseguir particularizar cada médico, a gente vai conseguir tirar de cada médico aquilo que ele tem de melhor para dar para o serviço. Então hoje, o que eu estou vendo aqui nessa feira é uma enorme efervescência de projetos muito legais, gente muito boa, gente trabalhando para que a gente, no máximo em 2, 3 anos, já tenha não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, a tecnologia de inteligência artificial, assim como todas as outras tecnologias embarcadas, como ferramentas naturais de um serviço de radiologia. A gente está em uma enorme mudança de paradigma. Tá? Eu queria finalizar novamente agradecendo a SPR, agradecendo o convite do Dr. Marcos e me colocar à disposição para o contato e tirar qualquer dúvida. E em breve, quem sabe, a gente vai estar falando aqui de novas melhorias e novos projetos. Márcio, muito obrigado. Resumindo por tudo que a gente conversou durante essa entrevista, é que as novas tecnologias vão trazer melhorias que abrangem grandes centros, pequenos centros, que abrangem a profissão médica, a atividade do dia a dia do radiologista, através de promoção da saúde, através de qualificação do atendimento, através de mais oportunidade, tanto do ponto de vista de trabalho médico, quanto de recebimento em atendimento em saúde para os nossos pacientes, que é a razão de ser de nós estarmos aqui. Muito obrigado por sua participação, obrigado a vocês, espectadores, espero que tenham gostado dessa entrevista. Muito obrigado e até a próxima.